Abra comigo a sua Bíblia em João. Capítulo de número 10. Meu sonoplasta, dá para me dar mais um ganho aqui? Aquele gravizão bonito. Aí, Pai Novo da igreja também. João capítulo de número 10, isso. A partir do versículo 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Repita comigo: não conhecem a voz dos estranhos. Repita comigo o tema desse sermão: vozes que não devemos ouvir. Mais uma vez, vozes que não devemos ouvir. Tome seus assentos em nome do Senhor Jesus. Queridos, vivemos num tempo de muitos barulhos. Vivemos num tempo barulhento. Nunca existiram tantas vozes como nos dias atuais. Vozes que de fato falam ao mesmo tempo. Vozes como a voz da sociedade, vozes como da mídia, das emoções, do passado, da carne, vozes das trevas e até vozes que tentam imitar a voz de Deus. Ou seja, temos vozes humanas, vozes da emoção, vozes do passado que fica martelando na nossa mente, querendo nos remeter a um ambiente da qual já não estamos mais lá. E vozes também que tentam imitar a voz de Deus. Estamos cercados por muitas vozes, mas o próprio Jesus, olha para cá, o próprio Jesus vai nortear a nossa mente, quando ele deixa entender que a questão não é se você está ouvindo vozes. Na verdade, todos nós estamos ouvindo alguma voz, mas a questão é defender a sua integridade física, caso precisasse. Ou seja, os caminhos eram perigosos. Agora olha para cá e dá glória só se tu pegar. Por onde Jesus guiava os discípulos tinham segurança até quando Jesus permitia, quando Jesus queria guardá-los. Protegia a sua integridade, protegia a sua vida. E olha para cá, essa proteção não era só física, essa proteção era espiritual também. Quer ver uma coisa? Dos 12 discípulos, um morre, um vai se suicidar, os outros 10 vão ser mortos, mais um, a Bíblia diz que chama-se João. Esse Jesus não vai deixar que a morte dele seja provocada pela espada, a morte dele não seja provocada pelo fogo, a morte dele não seja provocada por uma lança. Ele vai morrer de velhice. Sabe quem é? João. Isso quer dizer que quem está no controle da morte não é a própria morte. Quem está
está no controle da morte e da vida, chama-se Jesus de Nazaré. Então olha para cá, ele não guarda só seu corpo, ele guarda também a sua alma. Aonde está isso? O próprio Pedro, Jesus falou assim: Simão, vem aqui que eu vou falar algo com você. Hoje no mundo espiritual, Satanás veio a mim me fazer um pedido. E sabe qual foi o pedido que ele veio me fazer? Foi acerca da tua vida. Ele veio a mim e me pediu para cirandar com a tua vida, como se ciranda com trigo. E o que o Senhor falou? Eu disse para Satanás: na vida de Pedro você não toca até quando eu deixar ou permitir. Escute isso. Ou seja, ele não guarda você apenas dos homens maus, ele não guarda você apenas da doença, ele não guarda você apenas dos homens maus. Você lembra do Salmo 124? Ora, nos diga o Senhor, se não fora o Senhor que nos tivesse guardado, os nossos adversários já teriam nos matado e nos engolido vivo. É Deus que te guarda do homem mau, é Deus que te guarda da feitiçaria, é Deus que te guarda da bruxaria, é Deus que te guarda da mão de Satanás. O diabo só vai aonde Deus deixa, o homem só toca onde Deus deixa. A grande questão é: que tipo de voz está guiando nossos passos? Jesus disse que suas ovelhas conhecem sua voz. E olha para cá, é pelo fato das ovelhas conhecerem a sua voz que as manteriam seguras. É por isso que nesta noite nós vamos meditar e identificar a voz do bom pastor em meio a tantos ruídos. Olha para o teu irmão e diga: ruído não é voz, é barulho. Deus não está te chamando para ficar ouvindo barulho. Deus está te chamando para você ouvir uma voz. Oh glória! Se tu não der glória, eu vou soltar esse microfone agora. Ele até te dá direito de ouvir muitas vozes, mas ele só lhe dá direito de seguir uma voz. Oh glória! A primeira voz que nós não devemos ouvir, repita comigo, a primeira voz que não devemos ouvir é a voz do inimigo. E que voz é essa, trovão? É a voz da mentira, é a voz da acusação e é a voz da confusão. A voz de Satanás, ela causa mentira, é a voz mentirosa, é uma voz de acusação e é uma voz que gera confusão. Olha para cá, desde o Éden, esta voz é mentirosa, esta voz usa a mesma estratégia, ela quer falar ao coração para desviar da vontade de Deus. Sabe qual é a característica desta voz? É uma voz de dúvida. Será que Deus disse mesmo? Olha para cá, lembra desde o Gênesis, ele entrando na serpente falando com Eva, lembra o que Deus falou com Adão? Adão, eu estou te dando liberdade para você tocar em todas as árvores, eu estou te dando liberdade para você comer de todos os frutos, mas há uma árvore que está no meio do jardim, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquela árvore ali, você não vai chegar nem perto, e nem tampouco comer daquele fruto. Agora olha para cá, sabe aonde o diabo esperou Eva? E dá mais um pouco de retorno aqui, homem de Deus. Sabe aonde o diabo esperou Eva? Olha para cá.
Ele não esperou Eva em nenhuma árvore que Deus permitiu que ela estivesse. Agora pega para ver se tu dá glória e pensa comigo. A Bíblia, até o capítulo 3 do Gênesis, fala dos únicos dois filhos deles, Abel e Caim, sim ou não? Mas se você olhar o capítulo 4, Caim já casa. Aí você fala, casa com quem, se até o capítulo 3 só se fala dos dois filhos? Mas você pega nas entrelinhas do texto, Deus falando para Eva desse jeito: multiplicarei as tuas dores depois que ela peca. Não existe múltiplo a partir de 0. Só pode ter múltiplo a partir de 1. Olha para cá, a Eva já teve muitos filhos. Só que o texto só vai se encarregar de falar dos primeiros 2. Agora, olha para cá. Isso quer dizer que ela gerou, a terra estava cheia. E o diabo está assim, ó. Você está gerando, você está tendo filhos e netos. Mas eu vou te esperar. O dia que tu vier aonde Deus não quer que você venha, eu vou estar lá. Pode passar o tempo que for, eu vou te esperar aonde Deus não quer que você chegue. O diabo nunca vai estar presente no lugar que Deus permite você estar. Não é interessante para ele, mas ele vai querer estar presente aonde Deus fala para você não pisar. Eita glória, você não pegou? Olha para cá, por que Deus não te acompanha no lugar que Ele não quer que tu pise? Olha para cá, Deus não te acompanha no caminho errado, Deus não te acompanha no trajeto errado. Agora, se você andar por um caminho que Deus não quer que você ande, quem vai estar te esperando é Satanás. Olha para cá, o diabo chegou e falou para Eva assim: mas o Senhor teu Deus disse que se você comer desse fruto você vai morrer. Você não vai morrer nada. Se você comer, seus olhos vão se abrir, você será semelhante a ele. Olha para cá, o diabo tentou deturpar na mente de Eva a verdade de Deus. Deus falou para ela: não coma, porque senão tu vai morrer. O diabo fala na mente dela: coma, que você vai ser igual a ele. A voz do inimigo é mentirosa. Ele tenta transformar verdades em mentira. Ele tenta rebaixar a verdade de Deus. E olha para cá, olha para mim, ele não quis acabar com a verdade de Deus, mas ele quis relativizar a verdade. E verdade não se relativiza. Aquilo que Deus falou que é pecado vai ser pecado. Aquilo que Deus falou que será santidade é santidade. Não adianta querer relativizar a verdade. Pregador que vem para cima do altar relativizar a verdade é o engodo de Satanás que está na boca dele. Gente que tenta no altar relativizar a verdade para tentar se enquadrar ao seu estilo de vida é mensagem de Satanás a Eva. Ó glória! Olha para mim. Quando Eva comeu do que Deus falou para ela não comer, ela não morreu por fora, ela morreu por dentro. Quando você entra para o Evangelho e começa a relativizar as verdades do Evangelho, você não morre por fora. Sua vida de oração começa a morrer. Sua vida de consagração começa a morrer. Sua vida de obediência começa a morrer. Você continua com o mesmo cargo, você continua vindo para a mesma igreja, você continua cantando os mesmos louvores, mas você já não é mais o mesmo crente. Você vai morrendo pelo lado de dentro. Eu vou falar, oh glória, tem gente, eu vou falar da glória só se tu pegar.
Sabe o que Deus falou para Eva? Estou te fazendo uma promessa: não coma, tudo isso aqui é seu, tudo isso aqui eu estou dando para você, não coma desse fruto. Mas olha para cá, Eva quis abrir mão da promessa para aceitar a proposta. Oh glória, eu vou falar e dar glória só se tu pegar. Deus faz promessa, Satanás faz proposta. Não aceite a proposta do diabo, não aceite a proposta que Satanás está propondo para você. Oh glória, não relativize o pecado. Não, trovão, mas eu estou na Europa. Na Europa eu estou em outro país, eu estou em outra cultura. A cultura pode ser diferente, mas a Bíblia ainda é a mesma. Ô trovão, mas se o Senhor soubesse o que muitos pastores fizeram quando chegaram aqui, trovão, se for para levar ao pé da Bíblia, muitos vão para o inferno. Olha para cá, só para refrescar sua memória. Quando veio o juízo do dilúvio, você acha que Deus se preocupou com aquela nação? Você acha que na mente de Deus, na presciência de Deus, Deus já tinha deixado Noé pregar 100 anos? E por que Deus mandou Noé pregar uma mensagem sabendo que ninguém se converteria? Porque o evangelho dá chance para todos. Melhora o som aí, profeta. A graça dá chance para o sem vergonha, a graça dá chance para o pilantra. Olha para o teu irmão e diga assim: a graça gera oportunidade, mas a misericórdia tem limite, tá? Deus já sabia que ninguém iria se converter. Na sua presciência ele sabia. Mas por que deixou Noé pregar mais de 100 anos se ninguém se converteria? Olha para mim. A mensagem que Deus mandou Noé pregar, Deus só sabia que daquela mensagem, daquela geração, só escaparia 8. Aquela geração inteira morreu, só sobrou 8. Vai pensando, vai usando essa linha de raciocínio. Não, trovão, então vai muita gente para o inferno. Vai muita gente mesmo. Me prova, trovão. Lucas 13:22. Senhor, são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão passar por ela e não passarão. Se pegar uma igreja que prega o evangelho sério, o sem vergonha não fica. Quando você saber que lá fora você poderia ter 2 mulheres, aqui dentro você pode ter uma só. Glória, está acabando, glória a Deus agora. Lá fora tu poderia fumar cigarro, aqui dentro você vai ter que renunciar. Oh glória, esse evangelho que você está vivendo aí, filho, isso não é evangelho, isso é moda. Agora está virando moda, está trocando de homem igual está trocando de roupa, está trocando de mulher igual está trocando de roupa. Mas a hora que a trombeta soar, o acerto de conta vai vir junto. Gente pregando no altar embriagado. Trocaram a presença pelo vinho. Não se embriagueis com vinho em que há contenda. Talvez tem gente aqui que já vem para o culto embriagado de vinho. Mas quantas vezes você como crente vem embriagado do Espírito Santo para o culto? Acabou, glória a Deus agora, né, irmão? Oremanaca cheia. Eu estou sentindo a presença de quem me trouxe. Eu vim debaixo da graça do grandão da Galileia pregar aqui hoje. Vai abrir a boca para dar glória ou vai ficar de boca fechada? Aleluia! Aleluia! A voz que quer relativizar a verdade é a voz de Satanás.
Não, não tem problema, faça. Pode fazer, Deus entende. Glória. Olha para mim. Se você ouve uma profecia em que permite você fazer algo em que a Bíblia não deixa, não é Deus. A voz do inimigo é mentirosa. A voz do inimigo gera confusão. Estou confusa, não sei se é ele que Deus quer para mim. Estou confusa, não sei se é ela que Deus quer para mim. Estou confuso, não sei se Deus quer que eu entre nesse negócio. A voz de Deus não gera confusão, ela gera direção. Aleluia. Ele vai te dar direcionamento, ele não vai gerar confusão na sua mente. A voz do diabo gera acusação. Repita comigo, acusação. Olha para cá, é uma voz de acusação. Você não presta, você não vale nada. Deus não te quer mais. Olha para mim, Deus não é o diabo, irmão. O diabo usa o homem, usa. A hora que Deus permite, o diabo vai lá e acaba com a vida dele de um dia para o outro. Pode passar 30 anos servindo Satanás, mas a hora que Deus der a permissão, o diabo vai lá e acaba com a vida dele no outro dia. O diabo, quando você erra na presença de Deus, olha para cá, existe diferença entre safado e fraqueza. O sem vergonha, ele pega e quer continuar no pecado. Agora tem gente que tem fraqueza. Houve uma fraqueza, teve uma queda, isso é fraqueza. Paulo disse que a gente tem que ter tolerância com os fracos, a gente tem que ajudar os fracos. Aí às vezes um camarada tropeça, faz alguma coisa, e o diabo diz: você já não presta mais, Deus já não te quer mais, você já não tem mais a mesma graça, não tem mais a mesma unção. Isso é a voz de Satanás. Sabe por quê? Porque quando Pedro negou a Jesus, a primeira pessoa que Jesus citou depois da ressurreição, ele disse: Maria, avise a Pedro e aos demais que me aguardem na Galileia, que eu vou lá. O primeiro homem que Jesus lembrou foi de Pedro. Avise a ele que me aguarde na Galileia, que eu vou lá. João 17 está a conversa. Pedro, vem para cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu me amas? Ele disse: tu sabes que eu? Tu sabes que eu? Olha para cá. Você sabe que essa expressão no grego é diferente. Porque quando Pedro diz assim: tu sabe que eu te amo, ele está respondendo no original dessa forma. Jesus está perguntando assim: tu me ama? Jesus está perguntando a ele do amor ágape, que é um amor capaz de se sacrificar por outrem. Pedro está respondendo desta forma: eu não te amo com a capacidade de me sacrificar por ti, eu te amo como amigo. Porque Jesus devolveu o ministério para um homem que era incapaz de morrer por ele naquele momento? Porque é melhor uma verdade com sinceridade do que uma sinceridade baseada com mentira. Não, tu sabes que eu te amo. Quando você fala, ele já sabe o que realmente você sente. Não adianta dizer que é um santo e no final vai negá-lo. Não adianta dizer que é o melhor. Olha para mim, aprenda o que eu vou te falar.
Quando Pedro disse, ainda que todos te deixem, eu não te deixe, Jesus falou, tu vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, 3 vezes você vai me negar. Olha para cá, eu perguntei assim, mas por que um homem que disse que não te negaria, tu disse que ele te negaria? Ele disse, porque Pedro sabia quem eu era, mas não sabia quem ele era. Você não se conhece até que você viva aquilo que você nunca viveu. Posso te fazer uma pergunta? Se Deus te provar em cima que tu canta, se Deus te provar em cima daquilo que tu prega, quem é que nunca cantou isso aqui? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Você já viu o que você está cantando? Você está dizendo, se eu estiver trabalhando, tu é Deus. Se o euro estiver entrando, tu é Deus. Mas se eu estiver desempregado, tu também é Deus. Se eu pedir para o Senhor me curar, ou curar alguém da minha família e tu curar, tu é Deus. Se o Senhor não curar e deixar ele morrer, eu também te considero como Deus. Se o Senhor abrir a porta, tu é Deus. Mas se a porta permanecer fechada, tu continua sendo quem você é. As circunstâncias mudam, pessoas mudam, mas tu continua sendo quem você é. Você está dizendo para Deus na íntegra, o Senhor não vai diminuir se o Senhor deixar de fazer, ou se o Senhor fizer, o Senhor não vai ser maior, o Senhor vai continuar sendo quem eu creio que o Senhor é na minha vida. Quem pode abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Repita comigo, vozes do passado. Vozes do... Essa voz um dia me procurou. Eu era evangelista. Fui pregar numa igreja e naquele dia eu fui só com dinheiro do ônibus. Aqui o ônibus chama o quê? Autocarro. Eu fui só com dinheiro do autocarro. Só tinha o dinheiro da ida. Eu preguei naquele dia. Jesus salvou tantas almas. Batizou mais de 15 pessoas com o Espírito Santo. Foi uma glória. 10h30 o culto se encerra. O pastor da igreja chega para mim e diz assim: ô Trovão, você está com fome? Falei, estou. Ele, vamos aqui na cantina da igreja. Pagou 2 coxinhas para mim e um copo de refrigerante. Quem é do Brasil aqui sabe. Eu não sei se na tua região tinha um refrigerante chamado Toby. Sabe o que significa Toby? Essas 4 letras, T-O-B-I. Todo obreiro bebe isso. Uma fome. Comi aquelas 2 coxinhas e tomei o Toby. Falei, Jesus, e agora? Tá chegando a hora. O último ônibus era 23 horas, o último autocarro. Ele meteu a mão no bolso assim, eu falei, ô glória. Vai me dar o dinheiro para mim ir embora, vai me dar uma ofertinha para mim ir embora. Quando ele meteu a mão no bolso, ele puxou aquele telefone da Nokia antigo, azul e branco. Quem lembra? Aquele que tinha um joguinho da cobrinha. Ele puxou e falou, ô pastor, falta 10 para as 11. Se é melhor só ir para o ponto de ônibus, porque já está chegando a hora do seu ônibus, você vai perder. Quem é pregador aqui sabe, já viveu isso.
Todo pregador gostava de botar, aos 15 anos atrás, eu gostava de colocar aquele externo brilhoso, sapato brilhoso. E eu estava com uma mala cromada, ó. Eu com a minha malinha cromadinha, todo arrumado, filho. Cheguei no ponto de ônibus, como que eu ia pedir? Aqui, lá no Brasil chama trocador, tem o motorista e o trocador. Aqui chama o quê? Não tem, né? É só motorista. Lá no Brasil tem o motorista e tem a pessoa que cobra a passagem para você entrar. Eu cheguei, eu falei, como que eu vou pedir para entrar no ônibus todo arrumado? Sendo crente, servo de Deus, não ter dinheiro para pagar uma passagem. Sabe o que eu decidi? Eu decidi andar daquela cidade até a minha pé, 2 horas. Chegou uma hora que a lágrima começou a descer no meu rosto. E havia chovido naquele dia. Eu andando pelo cantinho da calçada com a minha malinha, o ônibus veio. O autocarro veio, passou numa poça de água. Me encheu de lama. Eu fiquei todo cheio de lama. Naquele dia eu ouvi a voz do diabo. Ele veio no meu ouvido e falou assim: quando você era do tráfico, eu não deixava faltar nada no seu bolso, você tinha dinheiro para tudo. E hoje que tu serve esse teu Deus aí, nem dinheiro para você entrar no ônibus você tem. Ele disse: volta para o meu caminho, volta para o tráfico de drogas, que eu te farei um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro. Quando eu terminei de ouvir aquela voz, veio a voz poderosa do Espírito Santo e falou: meu servo, entre aquilo que os seus olhos estão vendo agora e a promessa que eu fiz para você, fica com a minha promessa que no tempo determinado você vai viver tudo aquilo que eu te prometi. 20 anos depois, eu estou aqui em Portugal dizendo que aquilo que Deus falou, Ele cumpre. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus? Aleluia! Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você também tem promessa. Fala: mas sabe por que não se cumpriu? A promessa já está pronta. Deus só está aprontando você para receber ela. Oh glória! Oh glória! Abre essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré aí, profeta. Aleluia. Olha para mim. Cadê aquele som bonito aqui, meu amigo? Olha para mim. Sabe qual é a diferença da voz da acusação para a voz de Deus? É que a voz da acusação vai sempre te lembrar quem você foi e o que você fez. A voz de Deus vai sempre lembrar quem você é e para onde tu está indo. Oh, Deus. Essa voz da acusação quer te levar para um lugar da onde Deus já te tirou dele. Oh glória, você já não é mais a mesma, você já não é mais o mesmo. Porque 2 Coríntios 5,17: aquele pois que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo já se fez novo. Oh glória. Cadê o novo de Deus aqui? Oh glória. Varão, eu vou correr aqui hoje. Eu estou sentindo a presença de quem me trouxe. Cadê você que vai abrir essa boca? Ei, eu descobri que a voz do inimigo é uma voz que nunca vai te empurrar para Deus.
Ela vai te empurrar para a culpa, para o desânimo, para o pecado. Você falhou? Agora dá continuidade. Você caiu? Agora permaneça. Bebeu um pouquinho, continua. O diabo vai lembrar você do cigarro que tu fumou. Deus vai se lembrar do dia que tu se arrependeu. Aí você fala: Deus, mas eu estou tão fraco. E Deus diz: mas eu sou tão forte. Quando você pensa que está fraco, é aí que tu está forte. Oh, glória! Eita glória, eu vou falar, eu estou todo arrepiado. Tem coisas que você vai ter que sentir primeiro, vai ter que viver primeiro, porque aonde Deus vai te colocar, você precisa ter algumas experiências pessoais. Aprenda, porque a mesma misericórdia que Deus está tendo contigo, você vai ter que ter com alguém. O mesmo perdão que Deus está dando a você, você vai ter que impetrar na vida de alguém. Oh glória! Deus está fortalecendo o seu emocional, o seu psicológico, o seu espiritual. Deus está te estruturando. Fala para o teu irmão, ele está te estruturando. Fala assim: você está tão estruturado, fala, que você consegue abraçar o falso. Você consegue dar um abraço no mentiroso, no caluniador, porque você não está vivendo no mesmo nível dele, você está em outro nível. Oh glória! Jesus sabia quem era Judas, sim ou não? Sim ou não? Agora olha para cá, no dia que Judas vai trair ele, sabe o que ele fala para Judas em Mateus 26, no Getsemane, em Mateus 27? Ele não diz assim: inimigo, faça logo o que tu tem que fazer. Ele olha para Judas e diz assim: amigo, o que vieste fazer, faça logo. Aprenda, mesmo Judas sabendo, mesmo Jesus sabendo quem Judas era, não mudou Jesus em relação a ele. Você não me considera, mas eu te considero. Eu vou falar da glória só se tu pegar. A gente tem que ser igual Jesus. A traição de Judas não alterou quem era Jesus, mas alterou quem era Judas. Aprenda, o mal que tentam fazer contra você não vão alterar sua essência. Vai alterar quem tenta te prejudicar. Vai prejudicar quem tenta te prejudicar. Não vai mudar você. Não deixe alguém tirar de você a essência que Deus injetou na sua vida. Para de ser bobo. Não é que você é bobo, você é nova criatura. Não é que você não sabe o que está acontecendo, você sabe, mas a sua essência não pode ser alterada por aquilo que fazem com você. Você ainda é crente, você ainda é salvo, você ainda é diferente. Ei, meu amigo Samuel Procópio, baixinho, pregando ali na CAPES, pregou sobre o sal. Ele falou sobre a importância do sal, e uma coisa que me chamou a atenção, ele disse: o sal não é importante, o sal é necessário. Olha para mim.
Você fala assim: hoje eu vou com aquela roupa, que aquela roupa ali é adequada para aquele culto, para aquela festa. Mas se porventura na roupa tiver uma mancha, você consegue arrumar outra? Porque embora ela seja importante, mas ela pode ser substituta. Tem 2 carros na garagem. De repente aquele que você queria ir para a festa, o pneu furou. E tem outro inferior. Você não vai conseguir talvez consertar na hora. E você diz: embora esse carro é o mais importante, mas o que me serve no momento é esse. Agora olha para mim. O sal não é importante. Ele é necessário. E o sal não é alimento. Ele é realçador de sabor. Realçador de sabor. Pega uma picanha. É gostosa ou não é? Argentina, australiana, wagyu. Coloca aquela picanha, assa ela. Coloca sal. Deixa sem sal. Você vai dizer o quê? A carne está macia, mas está? Agora dá glória só se tu pegar. Toda carne que vai com sal para sua boca, você não valoriza o sal, você valoriza a... Mas quando ela vai sem sal, você não valoriza a carne, você lembra do... Faz um feijão, alho, coloca tudo dentro dele. Mas na hora que você for comer, se não tiver sal, você vai sentir falta. Aprenda, o sal é necessário. Lá naquele local de trabalho você é. Lá na sua casa você é. Dentro dessa igreja você é. Na rua que você mora você é necessária. Eita, agora se tu não voar, eu vou soltar o microfone agora. Isso aqui eu vou falar. Ele falou e eu guardei isso no meu coração. Coloca o sal dentro do feijão e deixa ele ferver. A hora que cozinhar com sal, com feijão junto com sal, a hora que você pegar ele e provar o feijão quentinho, você vai sentir o sabor do sal. Pega aquela parte que você não vai usar e coloca dentro da geladeira, sim ou não? Congelou todo aquele feijão, tira da geladeira, coloca para descongelar. Você vai provar o feijão e ainda vai sentir o gosto do sal. Você não pegou? Oh glória, quem é sal suporta a mais extrema temperatura. Oh glória, oh glória. Cadê você que está sentindo essa presença? Oh glória! Pode colocar-me no calor da provação que eu vou resistir. Pode me levar lá embaixo, eu também vou resistir. Cadê o sal? 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 Sabe por que não morreu na Covid? Porque você ainda é necessário. Sabe por que o câncer não te matou? Porque você ainda é necessário. Sabe por que aquela depressão não te matou? Porque você ainda é necessário. Oh glória! Cadê o sal de Deus aqui hoje? Cadê o sal de Deus aqui hoje? Repita comigo, a segunda voz que você não pode ouvir. A voz do mundo. A voz que tenta moldar a nossa mente. Romanos capítulo 12, 2 diz: não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Como o mundo fala, através das opiniões que contradizem a vontade de Deus. Pastor, qual é a voz do mundo?
Estou te dizendo agora como o mundo fala. Emite opiniões que contradizem a vontade de Deus. A voz do mundo fala pelo relativismo. Não tem problema. Todo mundo faz. Você não é todo mundo. Vou falar baixinho. A igreja está no mundo, mas não é todo mundo. Ainda falando do sal. Você acha que o esgoto que sai do teu banheiro vai só para aquela caixa de tratamento, né? A maioria dos esgotos do mundo vai para o mar. E o mar é o quê? Porque tu não sente o cheiro da podridão. Porque o sal não deixa. Você não pegou? O mundo só não apodrece porque ainda tem sal na terra. Oh, glória. Olha para mim, o sal não é antisséptico. O sal é asséptico. Antisséptico é aquilo que tem o poder de curar e cicatrizar. Asséptico é aquilo que tem o poder de preservar. Mata um boi aqui agora, mata um boi. Matou um boi. E não tem um freezer para congelar a carne. Então vamos salgar a carne até amanhã. Você vai salgar toda a carne e no outro dia a carne não apodrece porque está preservada pelo sal. Você não pegou, por isso não deu glória. O bairro que tu mora só não apodreceu porque tem sal lá. Sua família só não apodreceu porque tem sal dentro daquela casa. Oh glória, cadê o sal de Deus aí? Aleluia. Não tem problema, está todo mundo fazendo. Está todo mundo bebendo, está todo mundo fumando, está todo mundo se prostituindo. E olha para mim, você já viu que estão tentando relativizar agora a verdade? Inclusive dentro da igreja. Agora está assim, ó. Parou de gostar dele, separa. Já não gosta mais dela, separa. Quer dizer, quando tu queria ele e ele não te queria quando vocês ainda estavam querendo namorar, você não pediu a Deus para colocar amor no coração dele por você? E por que agora que está acabando você não pede para Deus voltar o amor dele em seu coração? Acabou, glória a Deus agora, né? Antigamente Jesus coloca a mão no coração dela por mim. E agora que está parando de gostar da esposa, por que você não pede para que Jesus renove esse amor em você? Está querendo trocar de 44 por uma de 22. Eu não quero ser radical. Existe pormenores e pormenores. Existem homens que batem mulher, que maltratam a mulher. E tem mulher que maltrata homem também. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito de olhar para a mulher assim e já não vê ela da mesma forma. Ah não, agora minha mulher engordou. Meu marido agora também está com a barriga 3D, em cima, embaixo e no meio. Aí quer largar o homem. E eu vou falar, da glória é só se pegar. Valorize esse homenzão que tu tem, porque tá escasso, tá? Valoriza, estou te falando, valoriza. Valoriza esse homem que ele é meio bruto. Não é bruto de te tratar mal, não. É aquele homem que tu fala para ele assim: amor, eu te amo, ele diz, obrigado. Valoriza esse aí.
é brutão, mas respeita você, sai cedinho para trazer o pão de cada dia para você, respeita você na sua presença e na sua ausência, cuida dos filhos, é pai, é esposo, é do jeitinho dele. Você sai toda arrumadona e ele sai todo largado do teu lado, mas valoriza. Porque esse homem aí, quando apareceu o rato dentro da casa, ele vai lá e mata no pé. Esses novos aí que tá aparecendo agora, o rato aparece e ele fala, vai lá mulher, mata, mata. Tem uns camaradas aí que tá chegando agora que tá deixando a desejar, irmão. Homem com barba na cara, com medo de barata. Tá, eu vou. Irmãos, tu imagina os homens de Deus lá de cima olhando pra gente. Porque se você pegar Apocalipse capítulo 6, verso 9, você vai ver que as almas que estão debaixo do altar falam assim, até quando tu verás o sangue dos teus justos sendo derramado na terra e não vai fazer nada? Quem está no céu não está inconsciente não. Sabe o que está acontecendo. Imagina os santos lá de cima olhando falando, meu Deus, a gente enfrentou leões e ele está com medo de enfrentar uma barata. Só espero que eu não esteja pregando para um homem que tem medo de barata aqui hoje. Acabou até o glória a Deus. Eita glória. A voz do mundo é imediatista. Repita comigo, imediatista. Sabe qual é a fala? Se te faz feliz, o que mal tem? Se está te fazendo feliz, qual é o problema de conversar com um homem que é casado? Se está te fazendo feliz, o que tem você conversar com essa novinha sem tua esposa saber? Sem teu marido saber? Por enquanto está te fazendo feliz, né? Mas quando a verdade vir à tona, vai perder o que Deus te deu. Acabou, glória a Deus agora. Eu vou te dizer uma coisa, você que é casado, vai pegar aqui. Sua mulher sabe a senha do teu telefone? Tu sabe a senha do telefone da sua esposa? Sua esposa sabe a senha do seu telefone? Se um ou outro está trocando de senha esporadicamente, tem alguma coisa que não está certo. Vou falar igual o Dilma Rousseff, tem alguma coisa errada que não está certa. Porque aí tem umas mulheres que são radicais e falam assim, pastor, meu marido tem que respeitar minha privacidade. O quê? Fala comigo mais uma vez para que eu ouça. Teu marido tem que respeitar a sua privacidade, sendo que você é casada. Seu marido, a pessoa que está com você, só pode respeitar a sua privacidade se vocês forem namorados. Até noivo tem que respeitar a privacidade, porque vocês ainda são dois, mas depois que casa, deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Eita glória! Eita glória! E olha para cá. Você não pode deixar tua mulher ficar até de madrugada no telefone, mexendo no telefone. Não, você está conversando com quem uma hora dessa? Estou conversando com as amigas. Você não pode deixar teu marido até de madrugada ficar falando no telefone. Está falando com quem uma hora dessa? Não, eu tô sem sono. Chama ela para a cama, dá logo um beijo na boca dela que o sono vai vir na hora. Em nome do Senhor Jesus. Ah, trovão, eu estou orando, já falei com Deus sobre ela, né? Está orando não. Antes de orar tem que vigiar. Vigiar e orar, não é orar e vigiar. Acabou, glória a Deus agora. Ei, assim. Aí daqui a pouco está teu marido ouvindo vozes online.
Gatinho. Vozes da piricrente. Aí você tá dormindo lá, daqui a pouco tá aparecendo uma voz do Ricardo. Eu te acho linda. Queima 2 vezes. Valorize essa varoa que está do seu lado. Pastor, mas hoje ela está assim. Taca monjaro nela. Eu quebrei a costela, eu não pude ir para... Aqui fala academia, fala como? Eu não pude ir para o ginásio, fiquei 4 meses, porque eu estava com a costela quebrada, eu não pude ir para a academia, para o ginásio. Eu ganhei 11 quilos. Aí já estava... Minha esposa falou, Júnior, quando a esposa falou, eu falei, opa. Apliquei logo a monjada, tá. Perdi 14 quilos em 40 dias. Trata ela. Trovão, mas ela tá meio assim, já tivemos tantos filhos. Dá um jeito de mandá-la lá pro Brasil, que é mais barato, falar, bota essa mulher na reforma. Daqui a pouco você fala, olha para a mulher assim, ela acende a luz, amor. Talvez ela não está bem com ela mesma. E você tem que sentir isso. Você tem que perceber sua esposa. Ela está te dando sinais. Olha para mim, Trovão, por que o senhor está entrando na família agora? Aprenda uma coisa. Existe ministério sem família. Mas não existe família sem ministério. Mas não existe ministério sem família. Quando você chegar em casa, tua esposa não quer saber do homem bem-sucedido lá fora, ela quer saber do marido dela. Quando você chegar em casa, teu marido não quer saber o tanto dinheiro que tu ganhou. Ele quer saber da esposa dele. Seus filhos, olha para mim, cuidado para você não ser alguém que consiga dar presente, mas não consiga mais ser presente. Cuidado para você não ficar ouvindo a voz de Mamon e trocar seu bem mais precioso pelo dinheiro que perece. 2 coisas Satanás tentam destruir em nós, nossa fé e nossa casa. Mas eu quero profetizar que a nossa casa vai estar no esconderijo do Altíssimo. Eita glória! Olha para o teu irmão e diga assim, Deus vai renovar a nossa aliança. Fala. Eita glória. Trovão, por que o senhor é assim? Eu aprendi com meu pai. 70 anos de casado com a minha mãe. Minha mãe tem 4 anos que Jesus levou, mas 70 anos de casado. Eu me lembro quando a minha mãe tinha 96 anos, meu pai já estava com 100. Aí eu entrei na casa dela, abri a porta da cozinha, já entrei direto. Falei, ô mãe. Ela, peraí, Juninho. Falei, minha mãe não fala assim. Daqui a pouco ela saiu do quarto. Ela, Juninho, deixa eu te falar uma coisa. Quando você entrar aqui, bate na porta. Falei, o que que houve, mãe? Ela, quase que você pega isso, é o pai namorando. Meu pai estava com 100. Minha mãe com 96. Aprenda. O problema do seu relacionamento não está na sua idade, está na sua mente.
Por isso que o texto diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eita glória, não pegou? Quando o seu entendimento é renovado, você não olha o mundo na perspectiva da terra e da carne, você enxerga o mundo na perspectiva do reino e da mente de Cristo. Eita glória, aleluia. O mundo diz: volta, o reino diz: avança. O mundo diz: para, o reino diz: prossiga. Oh glória, o mundo diz: o casamento é uma instituição família e falida. Aí vem a mente renovada e diz: a Bíblia diz que é uma instituição instituída por Deus. Oh glória, oh glória. Não, você não pegou, por isso não deu glória. O mundo só tem o formato que tem hoje por causa da família cristã judaica, porque se não tivesse família não teria sociedade. Oh glória, não é a sociedade que gerou a família, mas é a família que gerou a sociedade que existe hoje. Eita glória, olha para cima, olha para cima, diga assim: Satanás, eu tenho uma notícia para te dar. A base da família ainda está forte. A base ainda é forte. Oremanaraga cheia. Orebanaga súria. Oh glória! Melhora meu retorno aqui. Para vocês que já estão velhinhos, igual Abraão, igual eu. Um dia Deus fez uma promessa para Abraão. Falou: vem cá, você está com 75 anos. Tua mulher tem 65. Mas eu desci aqui hoje na tua tenda para dizer que tu vai ser pai e Sara vai ser mãe. Sabe o que Sara disse? O Senhor chegou atrasado, porque eu tenho 65 anos, já não menstruo mais e meu útero não fecunda. E para que o Senhor saiba, o meu marido não tem mais vigor. Você sabe o que ela quer dizer isso? Não é? O que ela quer dizer no hebraico? Meu marido não namora mais comigo. Ele não tem mais força para dar um teio. Naquela época não tinha o que tem na farmácia hoje. Agora olha para mim. Como que Deus vai fazer uma promessa para uma mulher que não gera e para um homem que não chega mais junto? Aquela promessa não ia só colocar Isaac na mão dele e na barriga de Sara. Deus, para cumprir aquela promessa, Deus tinha que mexer no casal por dentro. Preciso trabalhar a fisiologia de vocês por completo. Deus falou assim: a idade é de 65, mas o vigor vou deixar de 20. Eita glória. Dá uma olhada para tua mulher, só quem é casado, fala para ela: se prepara, a máquina mortífera vai voltar. Eita glória, eita glória, a máquina mortífera vai voltar. Eita, que homem esse, que é isso, homem? Manda na cara dela: estou aceso na igreja e estou aceso em casa também. Aleluia. Se prepara que a máquina mortífera do céu já está vindo aí para te abençoar. Ela vai chegar lá na gaveta e falar: o que tu tomou? Aqui em Portugal não vende frango não, né? Frango assado. Fica naquelas máquinas, naquela máquina rodando. Tem uns frangos que ficam
A máquina fica assim, ó. O cachorro fica assim. A hora que Deus renovar teu vigor, mulher vai passar na tua frente e tu, ó. A máquina mortífera vai voltar. Oh, glória. Trovão, por que você está falando isso? Porque Satanás não vai destruir sua casa. Satanás não vai destruir seu relacionamento. Você vai ser feliz em todas as áreas da sua vida. Oh, glória. Você vai falar assim, amor, não sei se tu percebeu, mas a gente está levando uma lua de mel aí de novo, hein? Eita, agora, só que tu vai mandar naquela, você vai mandar na cara dele e na cara dela. A primeira lua foi de mel, essa é de fogo. Oh, glória. Cadê os casais aí que vão experimentar essa lua de fogo? Repita comigo, a terceira voz. Diga, a primeira voz, voz do inimigo. Segunda voz, voz do mundo. Terceira voz, voz do eu, que é a voz das emoções e a voz do impulso. Como é essa voz, Trovão? Eu acho. Eu sinto que. Eu quero. Eu não estou com vontade. A voz do eu pode ser impulsiva, orgulhosa, medrosa, carente e inconstante. Cuidado com essa voz que vem de dentro de você e não vem do céu. Eu acho. Essa voz que gera dúvida, talvez é a voz do seu eu. Eu vou lá. Olha para mim. Tem gente que quer tomar uma decisão no calor da emoção. Você lembra de Neemias? Neemias falou, como é que está Jerusalém? Como é que está minha família? Ele disse, Jerusalém está com os muros destruídos e as portas queimadas. Quando Neemias leu esse relato, a Bíblia diz que ele chorou, diga, chorou. Mas sabe por que ele não vai pedir ao Artaxerxes para ir quando chora? Ele vai passar 4 meses orando e jejuando. O rei falou, por que o teu semblante está caído? Porque você nunca pareceu triste na minha presença. Ele disse, como eu poderia estar alegre se quem o ama está mal? Deixa eu te falar o que é vida cristã. Você sabia que Neemias nasceu dentro do cativeiro e nunca tinha ido em Israel? Ele sentiu compaixão por um lugar que ele nunca pisou e um povo que ele nunca viu. Sabe o que quer dizer compaixão? É se colocar no lugar do outro. É sentir o que os outros estão sentindo. Mas olha para cá, sabe por que ele precisou jejuar e orar 4 meses? Eu falei para Deus assim, porque ele não pediu para ir quando estava chorando? Ele disse, porque ele estava emocionado. Eu disse, porque ele jejuou e orou tanto tempo para tu dar resposta a ele? Ele disse, porque decisão não se toma com a emoção, se toma na direção. Deus quer te dar direcionamento. Não fale no calor do impulso. Não fale, não tome decisão no calor da emoção, porque essa emoção pode te enganar. Deixa a emoção baixar, respira fundo, vai para o joelho, peça a Deus. Olha para mim, não importa se esse camarada que você viu agora ou se ela que você viu, Trovão é meu príncipe encantado, é minha rainha. Olha para mim, eu já tomei muito prejuízo nessa vida por agir por impulso. Eu me lembro que eu entrei em 2020, eu entrei nessa questão do investimento. Meu querido, o negócio era tão bom que eu não queria saber do prejuízo. Resumindo, eu perdi quase tudo o que eu tinha no que tange a dinheiro. E sabe quem falou para mim não entrar? Minha esposa.
Quer ser bem sucedido? Ouça a tua esposa. Mulher tem um negócio diferente. Quando ela olha para o camarada que chega perto de você e fala assim, ó, esse homem não é confiável, pode acreditar. Eu sinto que esse sujeito não presta. Pode ter certeza que ela está certa. Olha para mim. Resumindo, tomei um prejuízo. Que até hoje eu não consegui recuperar. Sabe por que eu não fui a Deus pedir, falar alguma coisa com Ele? Porque no dia que eu tomei a decisão, eu não consultei a Ele. Está entrando nesse relacionamento sem falar com Deus, né? Não, Trovão, mas ele é um gatinho, gato arranha. Ela é uma gatinha, gata também arranha. A mulher que tu vai casar não é essa que vem maquiada para a igreja não, moço. Vai lá ver como é que ela trata o pai dela. Vai lá ver como é que ele trata a mãe dele. Porque se ele não trata bem quem o gerou, imagine você que está chegando agora. Acabou, glória a Deus, de vez agora. Cuidado para você não ouvir vozes. Vozes do eu. Ah, hoje eu não estou com vontade. Uma voz impulsiva, orgulhosa, medrosa, carente, inconstante. Olha para mim. Quando a alma fala mais alto do que o espírito, tomamos decisões precipitadas e criamos feridas desnecessárias. Não deixa a voz da sua emoção falar. Deixa a voz de Deus direcionar você. Trovão, o que eu devo fazer com as minhas emoções? Submeta a ela à vontade do Espírito Santo. Porque nem tudo que o coração deseja é o que Deus planejou para você. A vontade de Deus é sempre maior do que a nossa. Olha para mim. Trovão, o Senhor falou sobre 3 vozes e como discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes. A voz de Deus sempre concorda com a palavra. Se chegar um profeta profetizando para você e a profecia não tiver base na palavra, descarte. Porque não se julga o profeta, se julga a profecia. Pode vir falando em nome do Senhor, assim diz o Senhor. Tem gente que está com Deus na boca, mas não tem mais Deus na vida. Profetizaram para Acabe. Acabe disse, se eu for a Ramó de Gileade, o Senhor é comigo. 2 Crônicas 20. 850 profetas abriu a boca e disse assim, vai a Ramó de Gileade que o Senhor é contigo. Josafá abriu a boca e falou, peraí Acabe, existe mais algum profeta pela qual eu possa consultar a Deus? Ele disse, tem um aí. E quem é esse um? Ele nunca profetiza algo bom contra mim, a favor de mim. Só profetiza contra. E qual é o nome dele? Micaías. Ele está onde? Preso. Porque eu vou falar 850 profetas que comiam na mesa de Jezabel. Um que não desejou sentar na mesa estava preso. Não pegou? Tem gente que se você não fizer parte do sistema, eles te excluem. É melhor estar na cadeia com Deus do que sentar na mesa com Satanás. Está comendo do bom e do melhor, mas está com um capeta do lado. Manda chamar ele. Daqui a pouco, quando mandou chamar ele, Micaías olhou assim, Acabe e falou, e aí? Se eu for a Ramó de Gileade, o Senhor vai ser comigo? Ele disse, quer ouvir a verdade? Ele disse, fala. Ele disse, Deus está mandando eu te dizer, não vá. Porque se você for, você não volta. A Bíblia diz que o profeta de Acabe,
olhou para Micaías e deu um soco na cara de Micaías e disse: da onde foi que passou a palavra do Senhor da minha boca para a sua? Aprenda a dar glória só se tu pegar. Micaías não tomou um soco na boca por quem ele era, mas por aquilo que ele falou. Tem gente que não vai com a tua cara, não é pela pessoa que tu é, pelo aquilo que tu prega. Nem todo mundo se dá bem com a verdade. Quem está sentado na mesa do sistema não gosta de ser contradizido, não gosta de receber contradição, não gosta de receber o contraponto. A Bíblia diz que Acabe disse: eu vou voltar e você vai ficar preso. Quando ele estava indo embora, ele disse: se você for à guerra e voltar, Deus não falou pela minha boca. Quem sabe quem é e o que fala, não vai temer o que os outros pensam a teu respeito. Oh glória, oh glória, oh glória. Olha para o teu irmão e diga assim: não discuta. Se alguém duvidar do que você fala, deixa que a palavra se cumpra. Se a palavra é de Deus na sua boca, a acusação do diabo não fará ela cair por terra. Quem pode abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta? Eita, eita. Aí o grandão da Galileia lá de cima do trono falou: vem cá. Quem é que falou para Acabe que ele ia para Ramó de Gileade e eu seria com ele? A Bíblia diz que na mesma hora um espírito de mentira se apresentou diante de Deus e disse: eu falei na boca de todos eles. Aprenda. Era 850 pro nome de profeta, cargo de profeta. A mensagem tinha o nome de Deus, só que os mensageiros não tinham Deus. Tem gente que está falando sobre Deus, está pregando sobre Deus, mas não tem Deus. Vou falar. A mensagem continha o nome de Deus, mas a inspiração não. Cuidado com essa vozinha que está vindo no teu ouvido e diz: assim diz o Senhor. Deus vai mandando dizer que vai tirar aquele homem do seu caminho, que é pedra de tropeço e está atrapalhando o teu ministério. É mesmo? Quer dizer que tu passou 20 anos no forró. O diabo não separou vocês dois. Aí os dois indo para o evangelho, agora você tem um ministério, ou ela tem um ministério. E vem um profeta falar que Deus está dizendo que ele está atrapalhando o seu ministério, então Deus vai separar a família por causa do ministério. Aí me dá uma dúvida na mente, porque o diabo não separou vocês, Deus vai separar vocês dentro do evangelho. Acabou, glória a Deus, né? Cuidado com essa voz que você está ouvindo, que não é a voz de Deus, não. Eita glória. A voz de Deus estava sozinha na boca de Micaías preso. Mas quando ele abriu a boca para falar, ele disse: vai sofrer eu, mas não vai sofrer a obra. Vou continuar pregando a verdade. É melhor sofrer exclusão aqui na terra, no meio do sistema, do que ouvir da boca de Deus naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, maldito. Oh glória, oh glória. Continua pregando a verdade, continua vivendo a verdade. Não abra mão, não negocie a verdade de Deus. A boca de Deus ainda fala na terra, a voz de Deus ainda dá direção na terra. Oh glória. Repita comigo: a voz de Deus traz paz em meio à luta. Você pode estar morrendo,
pode estar no meio do caos, mas se Deus falar contigo no meio da tempestade, Ele te acalma. Uma irmã do círculo de oração está com câncer. As irmãs que congregavam com ela olhou e disse: vamos fazer 7 domingos de oração, Deus vai curar ela. 1, 2, 3, 4 domingos, a irmã não morre, fala em línguas, não, e é renovada na cama. Pronto, Jesus vai curar. Quando chegou na 6ª semana, o anjo do Senhor desceu do lado do leito dela e disse: serva, o teu Deus me mandou para te dizer que ainda hoje tu vai viajar. Ela entendeu que Deus iria levar ela naquela madrugada. Quando as irmãs chegaram para a visita no domingo às 11 da manhã, ela olhou para todas as irmãs do círculo de oração e disse: não precisa mais orar pela minha cura. As irmãs disseram: você já está curada? Ela disse: não, eu ainda estou com câncer. É que nesse dia Deus só está deixando eu viva para me despedir de vocês. Agora lute pela salvação de vocês, porque eu sei para onde eu estou indo. Uma irmã que foi para receber consolo, ela consolou quem estava consolando ela. Não pegou? Quando Deus fala no meio da tua luta, Ele traz paz. Oh glória! Oh glória, você não pegou, por isso não deu glória. Se Ele falar, Ele vai trazer paz na sua alma. Se Ele falar, essa guerra interior que está dentro da sua alma vai acalmar na hora. E eu quero profetizar que a partir de hoje você vai voltar para casa com direção. Você vai voltar para casa com paz. Oh glória, porque se tinha algo que estava tentando roubar a sua paz, não vai roubar mais, porque Deus está te direção aqui essa noite. Quem pode abrir a boca da glória para Jesus de Nazaré? Ei, e aqui eu termino. A voz de Deus corrige e não destrói, ela cura. A voz de Deus aponta para Cristo e não para o teu ego. Você é o cara. Você é brabo demais. A voz de Deus não aponta para o teu ego. Como eu amo ver Deus te usar. Como eu amo Deus falar através da sua boca. Ela não aponta para o teu ego, ela aponta para Cristo. A voz de Deus não diz que você é o cara. Ela não diz que você é a mulher que canta muito, mas ela fala que o Deus que tu serve te usa muito. Oh glória, estou sentindo Jesus aqui. A voz de Deus produz fruto, diga comigo: fruto, que é a fé, o arrependimento e a esperança. Eu concluo essa mensagem dizendo que no meio de tantas vozes precisamos ser como ovelhas que seguem o pastor, porque reconhece a sua voz. Olha para mim, quando você reconhece a voz de Deus, você consegue caminhar perto de Deus. Repita comigo: a única voz que vai direcionar minha vida é a voz de Deus. Eu concluo essa mensagem dizendo o que é conhecer a voz de Deus. Pedro está em cima do barco, o vento está soprando, Jesus vem andando sobre as águas. João abriu a boca junto com Tiago e disse: é um fantasma. Pedro disse: não, é Jesus. Tiago abriu a boca e disse: é um fantasma. Pedro disse: não, é Jesus. Daqui a pouco Jesus andando sobre as águas. Aí Pedro falou assim: Senhor! Ele disse: fala, és tu mesmo? Ele disse: sou. Então se é, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: venha. Aí Pedro faz isso aqui, ó. Se é ele, a água vai se transformar em estrada.
Porque a voz de Deus não te dá apenas direção, ela te dá acesso. Estou todo arrepiado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se Deus mandar você vir, não importa o caminho, você vai passar. Oh, glória! Se Deus mandar você vir, não importa o caminho, você vai passar por ele. Aleluia. Mas se for o vale da sombra da morte, vai passar por ele. E se for o Jordão, vai passar por ele. E se for o vermelho, vai passar por ele. E se tiver os homens maus, vai passar por ele. Por que eu vou passar? Porque 1000 vai cair ao seu lado, 10.000 à tua direita. Mas os crentes dessa igreja que abrem a boca para dar glória não serão atingidos. Eu falei assim, Jesus, por que Pedro não saiu do barco quando te viu? Mas ele só sai do barco quando te ouviu. Ele falou assim: Trovão, sabe por que ele não saiu do barco quando me viu? Porque em 3 anos foi a primeira vez que ele me viu andando sobre as águas. Ele só me viu andando por terra, fazendo tudo pela terra. Me viu dentro do barco, mas nunca me viu fora dele andando sobre as águas. Ele disse assim: sabe por que ele não saiu quando me viu? Porque a maneira que eu me manifestei era nova. E tudo aquilo que é novo gera dúvida. Eu falei assim: então por que ele saiu quando te viu e não quando te ouviu e não quando te viu? Ele disse assim: sabe por que ele não saiu quando me viu? Porque a maneira era nova. Mas sabe por que ele saiu quando me ouviu? Porque a minha voz é a mesma. Eita glória! Eita glória! Eu vou falar, peraí. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus pode te surpreender. A maneira que ele vai agir até o final do ano pode ser nova, porque ele é inédito. Mas a hora que você tiver dúvida, a hora que tu fala comigo, a hora que ele abrir a boca, você vai dizer: é ele, é ele. A maneira é diferente, mas a voz eu conheço. Oh glória! As ovelhas conhecem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas. Cadê as ovelhas de Jesus aqui? Eu sou a porta das ovelhas, e aquelas que entrar por essa porta encontrará pastagem e salvação. O salteador vem pelos fundos, mas o dono da porta, o bom pastor, vem pela frente, porque as ovelhas o conhecem e ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Ei, agora olha para mim, e aqui eu finalizo. Toda ovelha que conhece a voz do pastor anda perto dele. E qual é a função do pastor? Proteger Olha para cá, você sabia que no reino animal, o único animal que não tem defesa própria é a ovelha? Ela não tem a mordida como defesa, as patas como defesa. Ela não tem nada. Ela depende única e exclusivamente do pastor para proteger ela. Por que Jesus chamou a gente de ovelha? Porque a gente também não tem defesa. Não, Trovão, eu sei me defender. Se tentar contra mim, eu me defendo. O diabo matou quem? Os 10 filhos de Jó. Conseguiu defender? O diabo arrancou a riqueza de Jó. Conseguiu manter? O diabo deixou Jó doente. Conseguiu curar?
Contra ele ninguém tem defesa. Por isso que Jesus chamou a gente de ovelha, porque contra o nosso adversário ninguém se defende. Ele pode nos matar, mas a gente não pode matar ele. Aí eu te faço uma pergunta e dá glória a se pegar. Se ele pode matar, tirar e destruir, por que então ele não pode? Por que então ele não consegue? Você acha que nesse dia chamado hoje o diabo não quis te matar? Se ele quer, mas por que ele não pode? Se eu falar um negócio aqui, você não vai se escandalizar, não? O diabo é mais obediente do que o crente. Quer ver? Eu sirvo a Deus há 28 anos, já li a Bíblia toda 10 vezes. Nunca vi na Bíblia Deus falar para o diabo, não vá, e ele ir. Nunca vi na Bíblia Deus falar para o diabo, cala, e ele falar. Nunca vi na Bíblia Deus dizer, não pegue, e ele pegar. Mas o crente Deus fala, não fale, ele fala. Não pegue, ele pega. Não vá, ele vá. O diabo é igual o cachorro de madame. Eu tenho um cachorro que é chamado Lulu da Pomerânia, branquinho. A minha esposa coloca ele numa... A coleira dele é uma trena. Ela dá corda para ele. Eu não sei como é que fala aqui. Lá no Brasil fala trena. Como é que é aqui? Que dá? É que você pode deixar ele 1 metro, 2 metros, 3 metros. É trena também? Trela. A trela. Satanás é igual o cachorro de madame. Anda na trela de Deus. Porque você pega o cachorro, você dá 1 metro para ele, aí ele vai, dá 2 metros. Quando você quer travar ele, você puxa a trave e ele faz assim. Como é que o diabo anda na coleira de Deus? Porque Deus disse, toca nos filhos, toca na saúde e toca na riqueza, mas só lhe poupe a alma. Se tu não der glória, eu solto o microfone agora. Deus falou, não vai matar nem Jó e nem a mulher. Porque Jó é a fonte para obter tudo de novo. A mulher é a fonte de reprodução para eu dar os 10 filhos de novo. Fala para o teu irmão assim, pode até tirar o que tu tem, mas não vai tirar quem você é e a fonte que você possui. Eita glória! Deus vai preservar a fonte. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora, hein? Oh glória, trovão, eu perdi tudo que eu tinha. Quem já conseguiu conquistar uma vez, sabe como conquistar de novo. Eita glória, olha pra mim, da glória só se tu pegar. O dia que Deus honrou Jó, meu amigo. O dia que Deus honrou Jó, Deus falou, peraí, eu vou preparar tudo de novo, olha pra cá, olha pra cá. Tá vendo essa estrutura aqui? Se o pastor Sângelo decidir fazer um outro prédio desse aqui em cima, ele vai ter que trazer um arquiteto aqui e avaliar se essa estrutura tem capacidade de sustentar outra em cima. Porque se botar uma aqui em cima sem saber da estrutura, vai quebrar essa de cima e vai cair as duas. Se ele for fazer uma reforma aqui, ele vai deixar com mobília ou vai tirar tudo? Quando Deus tirou tudo de Jó, Deus disse, vem para a reforma. Porque a estrutura que tu tem é para suportar o que você já possui. Mas como eu quero dobrar o que tu tem, eu preciso fortalecer a estrutura que você tem. Cada humilhação que você sofre é uma estrutura da sua área que está sendo fortalecida. Cada privação que você sofre é uma estrutura da sua vida que está sendo fortalecida. Olha para mim, no dia que Deus honrou a vida de Jó, a Bíblia diz assim, estava Jó orando pelos seus amigos, e mudou Deus o cativeiro de Jó, e lhe deu tudo em dobro, diga tudo em dobro. Olha para mim, Deus deu na vida de Jó, olha para cá, o dia que Deus te honrar, Deus vai te dar tudo em dobro, diga tudo em dobro. Fala, se tem uma casa, Deus vai dar 2. Se tem uma empresa, Deus vai dar outra. Se tem um carro, Deus vai dar outro. Se tem uma mulher, Deus vai dar a mesma. Porque filhos foram outros,
bens foram outros, saúde foi outra, mas a mulher no final... A hora que deu, olha para mim, vou falar, hein? Jó estava todo fedorento, sim ou não? Quem estava lá do lado dele? Ah, trovão, mas ela disse: amaldiçoa teu Deus e morre. O que ela está dizendo dentro do contexto é isso. Eu estou vendo meu marido sofrer tanto, mas tanto, que a única coisa que é capaz de aliviar o sofrimento dele é a morte. Então fala isso para que Deus te mate e alivie seu sofrimento. O marido dela cheirosão, ela perto. O homem mais rico do Oriente, ela perto. O marido dela pobre, fedendo, ela perto. Quando Deus te honrar, não abandone quem ficou do seu lado. Já percebeu, né? Que muita gente saiu do seu lado quando você deixou de ter. Mas sabe quem ficou do seu lado? Que mesmo você não tendo, ela acredita naquilo que você é. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória? Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória para Jesus? Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim, fique de pé. me amou. Com a frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Me alcançou. Quem é esse? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou. E os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou. no lugar? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que voltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Fecha os olhos. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou.
Quem é esse que era sem pecado? Era sem pecado e não me condenou. No lugar de vida. Ei, ofertou Deus te trouxe aqui hoje para calar algumas vozes, que por mim se alguns ruídos que vêm ao seu ouvido e à sua alma. nos levou. Vozes do suicídio, vozes do acabar com tudo, vozes que te conduz para dentro daquele quarto e faz você se cortar. Vozes que faz você se lembrar do seu trauma. Vozes que falam do abuso que você sofreu. Deus vem silenciar algumas vozes aqui hoje. Silenciar talvez não seja esquecer, mas quando Deus silenciar, você vai perceber que não vai te machucar mais. Oremanagacheia, Remanagachuri, Deremanagacheia. Aleluia. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Oh glória. Segure na mão dele, segura na mão dela. Espírito Santo, tu me trouxe a esta casa para pregar tua palavra, a palavra que tu inspiraste. Esse povo, Senhor, rompeu com muita coisa, rompeu com uma fraqueza interna, rompeu com o frio, rompeu com a distância, rompeu com os obstáculos, com o cansaço do corpo, para que pudesse estar aqui hoje dentro da tua casa. Ó Deus, e eu tenho certeza plena que se esse povo fosse de algum homem aqui, eles voltariam para casa da mesma maneira que chegaram. Mas este povo não pertence a nenhum homem, este povo é cuidado pelo homem, mas esse povo é teu, e só tu tens o alimento necessário, tu tens a palavra que cura, só tu tens a palavra de direção, só tu tens a palavra de transformação. Eu tomo para minha vida a palavra de Pedro: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? E eu quero te pedir algo aqui esta noite, Espírito Santo. Enquanto essa pessoa está segurando na mão dessa que está ao seu lado, eu quero te pedir agora que um renovo que vem da tua parte venha sobre a vida deles agora. Emanaia, Kamanagachúria. Eu quero te pedir agora que quem estava fraco comece a ser fortalecido pela tua presença. Quem estava vazio comece a ser cheio pela tua presença agora. Quem não é batizado, batiza agora. Quem está precisando de renovo, renove agora. Remanaia, Remanagacheia. Você que nunca falou em línguas, comece a falar agora. Satanás, eu te dou uma ordem, em nome de Jesus, solta a mente dela, solta a alma dele. Oh glória, você está livre, você está livre, você é livre. Sinta Jesus agora, sinta a presença de Jesus agora. Oh glória, oh glória. Quem é